Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui da minha hortinha porque eu tô muito feliz dela tá produzindo tanto. Aqui atrás de mim tem alguns tomatinhos, tem tomatinho fresquinho aqui, ó, que dá pra colher e comer. Deixa eu colher aqui pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Eu tô tão feliz de ver esses frutos lindos, gente, saindo da minha hortinha. É muito gratificante ter uma hortinha que eu plantei e vi crescer. Ó! Ó! Com certeza o melhor tomatinho que eu já comi na vida. Pra quem quiser dicas de como crescer a sua própria hortinha dentro do quintal de sua casa, em um espaço pequeno, sigam lá no Instagram que eu sempre tô dando dica pra vocês. E eu amo o meu espaço aqui, gente, eu amo o meu espaço. Então eu venho aqui da minha hortinha pra falar com vocês como foi que eu aprendi inglês. Então, pra começar lá do começo, eu saí do Brasil quando eu tinha 20 anos de idade. A minha noção de inglês era muito pouca, era o que eu tinha aprendido na escola, que era sobre o verbo gerúndio, hi, como falar tudo bem, coisas assim, né? O bem básico mesmo que a gente aprende na escola. Eu tinha um professor muito bom chamado Bado na escola, do primeiro até o terceiro ano, e ele era maravilhoso comigo, eu aprendi muita coisa com ele. E era aquele inglês bem basicão da escola. Eu lembro que ele dava um papel com um texto bem grandão e pedia pra mim colocar esse texto na lousa. Eu ia lá na lousa e escrevia todo o texto, mas eu lembro o quanto era difícil escrever em inglês. E eu lembro também que eu não entendia nada que eu estava escrevendo. Como eu queria poder voltar no tempo e saber o que eu estava escrevendo, poder ler aquele texto e depois responder as perguntas sobre o texto, sabe? Eu acho muito interessante o fato de hoje eu poder pegar um texto na minha mão e poder ler o texto inteirinho, sabe? E entender o que eu tô lendo. É muito interessante a cabeça da gente. Então esse foi o meu começo, eu só tive aulas na escola, aprendi o basicão. E eu não usava, né, gente? Porque eu nunca pensei que na vida eu ia casar com um americano. Eu lembro que o Brian pediu pra mim parar de usar o tradutor, porque era assim que a gente se comunicava, sempre usando o tradutor. Ele pediu pra mim parar de usar o tradutor quando ele foi pro Brasil pela primeira vez. E eu, estando de cara a cara com ele, eu tinha que me comunicar com ele de alguma forma. Vou até colocar um vídeo aí pra vocês verem como que eu e ele se comunicava. Era português, era inglês, só desculpa aí a nudez do meu pai, que ele adora andar sem camisa. E até porque a gente foi no Rio nesse dia, mas repare no inglês, tá bom? Hoje eu, onde estamos? We are in river. Rio. What will we do? Huh? What will we do? What you will do? We swim? Swim? Que mais? See? Sim? Sei. É 9 o'clock. Então, como vocês podem ver, eu não sabia inglês, eu usava mímica, eu se virava nos 30 pra conversar com o Brian, mas a minha mãe sempre falava que a gente tinha aquela linguagem do amor, porque ele me entendia, eu entendia ele, tava perfeito, tava tudo bom, tava dando certo, é isso que importa, né? Mas então eu parei de usar o tradutor e foi aí que eu comecei a aprender. Chegando aqui nos Estados Unidos, eu dependia do Brian pra tudo. Ele traduzia tudo pra mim, a gente ia nos restaurantes, eu olhava aquele menu gigante assim na parede e não entendia nada que estava escrito lá, gente. Eu só olhava as fotos, né? Mas eu dependia do Brian pra tudo. Então era bem mais fácil pra mim olhar pro Brian e falar pra ele, sabe o que eu queria? Ah, eu quero um hambúrguer hoje, ah, eu quero um macarrão. Era bem mais fácil eu olhar pra ele e pedir e ele fazer o pedido pra mim, entendeu? Então o Brian, gente, chegou a um ponto que ele perdeu o limite, né? Porque tudo era ele. E aqui vai um exemplo pra vocês. A gente foi um dia no McDonald's e lá vai o Brian fazer o pedido, perguntou o que eu queria, fez o pedido normal, né? Daí ele esperou o pedido, foi lavar a mão e eu já fui sentar, só esperando, a dondoca, né? Sentei lá esperando tudo, ele pegou a comida, trouxe pra mim. Eu olhei na cara dele, gente, e eu falei, amor, você esqueceu o canudo. Por quê? Por que que eu falei isso? E não que ele surtou, ele falou assim, Jéssica, eu acho que hoje é o dia de você começar a pescar. E ele falou exatamente isso, gente. E eu fiquei tão brava com ele, tão brava, porque era só ele buscar o canudo, né? Porque eu não sabia onde tinha, ou onde que tava. Eu lembro que eu levantei da mesa bem brava mesmo. Jéssica fica brava. Falei, sério que você vai fazer isso comigo? Ele balançou a cabeça. Eu fui então, né? Eu fui bem brava e eu tipo que tava chorando, sabe? Daí quando eu olhei na pessoa que trabalha no McDonald's, eu não sabia como falar com ela. Não sabia. Então eu fiz assim, ó. You.
Daí que a mulher falou, straw. Eu olhei assim, acho que ela entendeu, né? Acho que ela entendeu. Daí ela foi me mostrar onde tava o canudo depois que ela falou straw, sabe? Daí foi aí que eu aprendi a palavra straw, que é canudo, e eu conheci a bendita palavra. Straw, canudo. Então foi assim que eu comecei a aprender, gente, se virando, sempre perguntando para as pessoas e aprendendo novas palavras, todas as vezes que eles me ensinavam algo novo, né? O Brian viu que aquilo funcionou e ele estava gostando, né, do resultado, de eu estar aprendendo por mim mesma. Então eu comecei a ir para os restaurantes e comecei a aprender as palavras. O que era alface, lettuce, o que era tomate, tomato. Comecei a aprender tudo, sabe, pra fazer os meus pedidos. E eu lembro disso nitidamente, gente, aprendendo essas palavras. Aprender a palavra lettuce, que é alface, foi bem difícil, sabe? Então eu sempre esquecia, o que é alface, o que é alface? Mas daí o Brian tava ali pra me ajudar, sabe? Ele sempre me ajudou, gente, sempre me ajudou. Então a gente vai crescendo esse vocabulário dia após dia, é muito divertido, é bem legal aprender. Eu amo aprender inglês. Todos os dias eu aprendo uma palavra nova, uma frase nova, então eu amo muito. Agora vai fazer 7 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos e eu consigo me comunicar super bem com eles. E eu fico muito grata, muito feliz disso. Então tudo que eu sei é muito especial pra mim, sabe? Muito especial mesmo. Uma dificuldade que eu tive... O Charco tá aqui, ó. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu amo vir aqui fora passear. Minha mamãe tá falhando e eu tô passeando. Não vá pular cerca, viu, menino? Não vá pular cerca. Ouviu? Mama te ama. Dificuldades que eu tive com o inglês. Por exemplo, o TH no final das palavras foi muito, muito difícil para mim aprender. Eu estou indo com as minhas amigas para o parque. Então nessa frase vocês veem que tem o com aí, né? E como que fala com em inglês? With. With. E essa palavrinha, gente, me deu muito, muito trabalho para aprender. Eu não conseguia finalizar esse final aí do TH. Muitas pessoas me deram dica pra mim colocar a língua entre os dentes, né? Eu ainda não gosto de falar essa palavra, mas faz parte das frases, eu preciso dessa palavra, então tem que colocar aí de algum jeito. Parece clichê de falar isso, porque eu escuto muitas pessoas falando isso, mas ajuda muito, demais, demais, demais. É você colocar um seriado na televisão, por exemplo, no momento eu tô assistindo Stranger Things, que é muito da hora esse show, gente, muito legal mesmo. Então eu recomendo pra você que quando você for assistir um seriado na televisão, coloque a legenda em inglês, porque você vai estar ouvindo, mas você vai estar lendo a legenda o tempo todo em inglês. Mais pra frente você coloca o seriado em inglês pra ouvir, mas ainda assim com a legenda. Assim você vai começar a aprender as pronúncias das palavras. Então facilita bastante pra você se você cresce seu vocabulário. Depois você começa a formar as frases e você consegue se comunicar com todo mundo, entendeu? Então não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é só você ter força de vontade e querer aprender, ter o desejo de aprender. Então eu acho que se você que quer aprender inglês, você precisa focalizar bastante, porque você quer aprender inglês, essa é a sua meta da sua vida. Um dia eu quero ir para os Estados Unidos e eu quero chegar lá falando inglês com todo mundo. Então coloque isso como uma meta na sua vida e aprenda o inglês. Ler livros em inglês para mim, no começo nunca foi fácil. Tem um livro da igreja que eu vou mostrar pra vocês, que é um inário, né? O que eu fazia era ficar procurando no inário todo as palavrinhas que eu conhecia em português, pra me ajudar a facilitar. Nesse caso seria happy e Jesus. Mas pelo fato de músicas terem muita repetição, você começa a memorizar aquilo. Nesse exemplo da página aqui, você pode ver que tem muito there, 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 there. Daí você acaba aprendendo por causa da repetição, de você ver muitas vezes. A reunião todos os domingos era em inglês, eu não entendia nada que eles estavam falando. Então, por muito tempo, o meu testemunho na igreja mesmo ficou bem fraco pelo fato de eu não saber inglês, não saber o que eles estavam falando. Eu já passei por cada coisa, gente, para aprender inglês também. Por exemplo, assim, no primeiro domingo na igreja, eu sentei do lado da irmã do Brian, ela é americana, e ela quis me ajudar a entender o que estavam falando na aula. Então, durante a aula, ela começou a traduzir pra mim, mas eu não entendia o que ela falava, porque ela tava falando comigo em inglês, então foi bem difícil, sabe? A gente tava tipo que cochichando meio alto na aula, sabe? Com todo mundo. E isso tava nós duas conversando, né? Conversando, tentando se entender. Então teve uma senhorinha de 80 anos, por aí, era bem velhinha mesmo, que mandou a gente ficar quieta. Ela fez shh pra gente, sabe? E foi bem chato, assim, da parte dela, sabe? De ter feito isso. Mas eu entendo que a gente tava atrapalhando, mas ao mesmo tempo
foi triste, gente. Foi triste, porque eu não tava entendendo nada, sabe? Foi bem chato, sabe? Essa experiência dela ter feito a gente ficar quieta. E eu fiquei só sentadinha. Eu lembro que a irmã do Brian, ela chorou bastante, sabe? Por causa disso. Acho que ela se sentiu por mim, sabe? Ela se tocou bastante. Então foi bem difícil pra mim no começo, foi. Eu já passei por tanta coisa. Mas não pode desistir, tem que persistir. Eu me sinto uma guerreira por ter aprendido inglês, porque não é fácil. E hoje em dia eu posso ir numa entrevista de trabalho aqui, conseguir fazer entrevista de trabalho, tudo em inglês, eles me perguntando muitas coisas. Eu me comunico com todo mundo e é a coisa, eu me sinto livre. Hoje eu me sinto que aqui é realmente minha casa, porque no começo eu não sentia que aqui era o meu lugar, sabe? Então eu sou muito grata por tudo que eu sei hoje. Espero que esse vídeo ajude vocês, não desistam, focalizem no sonho de vocês vão realizar esse sonho se vocês persistirem, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha pra mim, que ajuda a crescer o canal. Não se esqueça de se inscrever e eu vejo vocês no próximo. Tchau!